tarde. Eu sou Estela Mar de Souza Silva, sou acadêmica do curso de pós-graduação Gestão de Saúde Pública. Minha orientadora é a professora Tatiana Valença. Sou do Polo de Tangará da Serra, Mato Grosso. Meu tema é diabetes mellitus tipo 1 e suas complicações. A diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. O distúrbio da doença envolve o metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves consequências, tanto quanto surge rapidamente ou quando se instala lentamente. O diabetes mellitus ele é classificado em diabetes tipo 1 pela destruição das células beta e ausência absoluta da insulina. Diabetes tipo 2 pela resistência à insulina e deficiência da produção de insulina. E diabetes gestacional, que acontece durante a gestação e desaparece após o parto. A destruição das células beta acontece geralmente por processo autoimune ou está associada a outras doenças autoimunes, como a tireoide de Hashimoto, a doença de Addison e a miastenia graves. Em menor proporção, a causa da destruição das células beta é desconhecida. Essa é a fisiologia do pâncreas. É no pâncreas que a gente tem as ilhotas de Langerhans, onde são produzidas as células beta. As células beta elas são responsáveis pela produção de insulina, que é responsável pelo transporte da glicose da corrente sanguínea para todo o organismo. Não tendo a produção de células beta, não vai ter a produção de insulina. Não tendo produção de insulina, não tem a carreação da glicose da corrente sanguínea, havendo assim um acúmulo de glicose, causando uma hiperglicemia ou diabetes mellitus. Os sintomas da doença são cansaço fácil, muita sede, aumento do apetite, aumento da urina e emagrecimento rápido. O meu objetivo é descrever a diabetes mellitus tipo 1 e suas complicações. A minha metodologia foi uma revisão bibliográfica. Eu usei 36 artigos, 4 foram excluídos, porque não eram pertinentes ao tema, 32 estão relacionados ao tema, 25 estão incluídos, porque falam exatamente do tema. 8 livros, onde falam da endocrinologia, fisiopatologia, clínica e patologia, pesquisados no período de 9/6 a 22/8 de 2012. As complicações agudas e crônicas. As complicações agudas, elas se instalam rapidamente devido à hiperglicemia, sendo que as mais graves são o coma cetoacidose, coma hiperosmolar e a hiperglicemia, que implicam risco de vida caso o paciente não seja tratado imediatamente. O coma hiperosmolar é uma hiperglicemia com desidratação mais frequente da diabetes tipo 2. A hipoglicemia pode acontecer quando se administra uma dose inadequada, muito alta da insulina, causando uma hipoglicemia. A cetoacidose é uma circunstância que ocorre quando não há insulina para metabolizar a glicose. Então, as gorduras e proteínas armazenadas elas começam a ser quebradas, produzindo substâncias ácidas, corpos cetônicos. Geralmente, a cetoacidose é precipitada por condições infecciosas ou omissão na administração da insulina. As complicações crônicas dividem-se em 3 categorias: microangiopatias, macroangiopatias e a neuropatia. A microangiopatia ela é característica dos pequenos vasos, que se manifesta clinicamente como nefropatia e retinopatia. A macroangiopatia consiste nas lesões ateroscleróticas dos grandes vasos, como coronárias, artérias cerebrais, carótidas e periféricas, principalmente de membros inferiores. A neuropatia ela pode se manifestar tanto por lesões em nervos periféricos como por disfunções autonômicas. As disfunções autonômicas ela pode afetar vários sistemas como o cardiovascular, o gastrointestinal e o geniturinário. Os principais órgãos afetados pelas complicações crônicas: olhos, rins, nervos periféricos, sistema cardiovascular, pele e tecido conectivo. Hipertensão arterial, infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, derrame cerebral, cegueira, hemorragia vítrea, cataratas, perda da sensibilidade, pé diabético e atrofia. Aqui a gente tem os locais das principais complicações: acidente vascular cerebral no cérebro, doença coronária
coronariana, no coração, a neuronefropatia, que são nos rins, as doenças vascular periféricas nos membros inferiores, a retinopatia nos olhos, a neuropatia nos membros inferiores também. Aqui a gente tem uma retina normal, né, e uma retinopatia, já com hemorragia e aneurisma. Aqui um fundo de olho normal, um fundo de olho de diabetes, já com várias hemorragias, né, causada pela hiperglicemia, que causa uma dilatação nos capilares, causando essa hemorragia. Aqui um rim normal e um rim diabético, já com diminuição do tamanho, diminuição no funcionamento e presença de muita proteína na urina. Um pé normal e já um pé diabético, complicações nos pequenos vasos, né, nos capilares, já com um problema na circulação, onde isso pode causar amputações de dedo, amputações do pé, ou mesmo grandes lesões, né, porque o paciente ele perde a sensibilidade, acaba fazendo ferimentos sem perceber e isso causa grandes problemas. O diagnóstico da doença é coletado sangue. No sangue é feito o exame no soro ou plasma, tem que ter um jejum de 8 a 12 horas e fazer o exame de glicemia capilar diariamente, onde o paciente usa esse aparelhinho que é fornecido pelo SUS para cada paciente, ele faz esse exame todos os dias. O tratamento da diabetes tipo 1 é só insulina. Ele tem que fazer um controle da glicemia capilar em jejum, pós-prandial, que é 2 horas após o almoço, e qualquer alteração metabólica que ele tenha durante o dia. Tem que ter uma boa dieta, atividades físicas e evitar medicações que agridam o pâncreas, assim como os glicogênios. A insulina ela atua a nível hepático, muscular e adiposo. No fígado ela faz a síntese e armazenamento do glicogênio, dos triglicerídeos e colesterol. Inibe a cetogênese e a glicogenólise e a neoglicogênese. No músculo, ela faz uma síntese e armazenamento de proteínas e glicogênio e inibe o catabolismo de proteínas. No tecido adiposo, ela estimula glicogênios e ativa o sistema de transporte de glicose para dentro das células adiposas e musculares. Inibe a lipólise e promove o armazenamento dos triglicerídeos. A insulina a gente tem vários tipos de insulina. A ultra rápido, que é a Lispro e a Asparte, é um início de ação de 5 a 15 minutos, com o pico de ação de 30 a 90 minutos e uma duração efetiva de 5 horas. A rápida regular, de 30 a 60 minutos, tem um pico de ação de 2 a 3 horas, uma duração efetiva de 5 a 8 horas. A intermediária, que é a NPH, tem um início de ação de 2 a 4 horas, um pico de ação de 4 a 10 horas e uma duração efetiva de 10 a 16 horas. A lenta glargina tem um início de ação de 2 a 4 horas, sem pico de ação e tem uma efetivação de 20 a 24 horas. A pré-mista a gente tem uma mistura de 70% de NPH, 30% da regular. Tem um início de ação de 30 a 60 minutos, o pico de ação dela é duplo e uma efetivação de 10 a 16 horas. 75% da NPL e 25% da Lispro. Um início de ação de 5 a 15 minutos, um pico de ação duplo e uma efetivação de 10 a 16 horas. 70% de NP mais 30% das partes. Tem um início de 5 a 15 minutos de ação, o pico de ação é duplo e uma efetivação de 10 a 16 horas. Essa é as insulinas que a gente usa. O diabetes mellitus, ela é uma doença crônica, grave, de evolução lenta e progressiva, que acomete milhares de pessoas em todo o mundo, necessitando de tratamento intensivo e orientação médica adequada. As complicações agudas acontecem mais rapidamente por descuido ou por situações inesperadas, normalmente sendo associadas a problemas no tratamento, falta de tratamento ou tratamento errado. Já as crônicas, elas são problemas que surgem com o passar dos anos, devido à constante exposição do organismo à hiperglicemia. As complicações estão relacionadas com alterações vasculares, gerando lesões em órgãos-alvos, causando danos, disfunções e falências de órgãos como os rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Essas são as minhas referências bibliográficas e meu muito obrigado.